Bem-vindos ao Café na Rede, eu sou o Terry Lima e hoje trazemos um tema quente para o nosso Café da Rede. E quando eu digo tema quente, estou a falar de recursos humanos, porque é sempre um tema quente, não é? Uma empresa pode ter os melhores produtos e os melhores serviços, mas se não souber cativar, melhorar e ter recursos humanos de qualidade, não há produto que valha e também não há muito serviço que se possa fazer. E para falar num tema tão importante, que afeta tantas empresas, não só em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo, a Rede Empresário teve o prazer de procurar um especialista, um verdadeiro guru dos recursos humanos. E não estava numa caverna, estava mesmo aqui a Monte Semear. O nosso convidado de hoje é CEO da Keep Talent, Pedro Ramos. Bem, muito obrigado. Depois dessa apresentação, vamos já embora. Assustador. Por falar em tema quente, o pastel de nata está quente, portanto combina. Eu não tive direito a pastel de nata. Olharam para mim e disseram, não, o apresentador não precisa. Não, o apresentador já fez muitas entrevistas, já comeu muitos pastéis de nata e de facto, e como este tema é quente, eu fico com pastel de nata. Olha, deixa-me dizer-te, não sei se é caso para dizer valha-nos Deus quando falas na questão do tema quente e dos recursos humanos, ou valha-nos Santa Apolónia, porque nós estamos na estação de Santa Apolónia e portanto eventualmente é Santa Apolónia. Já agora deixa-me dizer-te uma coisa. Sim. Gosto muito de estar aqui porque há muitos anos, no início da minha carreira, eu fui estudar para Santarém e eu ia todos os dias, vinha a Santa Apolónia apanhar um comboio para Santarém. Portanto, eu voltei às origens e essa história do guru e o que disseste não bate nada certo. Agora o que bate certo, de facto, é que eu sou de trabalho em recursos humanos. Queres que diga já rapidamente para passarmos esta parte da introdução? Ok. Então vamos a isto. Trabalhei e trabalho em recursos humanos há muitos anos, fui cerca de 30 anos, quase 30 anos, diretor de recursos humanos de várias empresas, muitas delas ligadas aos transportes e, portanto, mais uma vez, Estação de Santa Apolónia, estamos no sítio certo. Deixa-me interromper, Pedro. Mais uma vez, nós contamos com a presença aqui no Editorial Riverside Hotel, que fica na Estação de Santa Apolónia e tem tudo a ver com o seu background em transporte. Tudo a ver com transporte, está tudo alinhado. Aliás, reuni muitas vezes aqui em algumas salas, sobretudo quando estava a trabalhar na Carris, e tínhamos uma grande parceria e vinha aqui muitas vezes então Refer e a ACP. Bom, só para te dizer, de facto, fui durante 30 anos diretor de recursos humanos, também administrador durante 3 anos de uma empresa do setor dos transportes, e no meio da pandemia resolvi deixar de ser diretor de recursos humanos, mudar de vida e criar a Keep Talent. Portanto, chegaste aí, sou CEO da Keep Talent, um conceito que fui buscar ao Brasil, pela minha forte ligação. Eu sei que me vais perguntar sobre isso. Também ao outro lado e não só ao mundo lusófono. Já agora acabo por dizer que eu vivo, costumo dizer sempre isto, eu vivo entre 3 continentes. Europa, Portugal, não é onde é a minha casa. Também no Brasil não me sinto em casa, mas também em África lusófona, onde eu tenho várias casas e, portanto, vivo assim. E, basicamente, o que eu faço agora é abandonei aquela vida de ser diretor de recursos humanos e quero ajudar outros RHs e não só a gerirem melhor as suas pessoas. E é basicamente isso que eu agora faço. Melhor introdução era impossível. Vamos então à parte das perguntas, Pedro. É a parte chata, eu agora, sei, mas agora é mais difícil. Tem que justificar o ordenado. Muito bem, vamos a isso. Ainda te passo o pastel de nata para esse lado. Com mercados cada vez mais competitivos e cada vez mais globais, quais são atualmente os grandes desafios dos recursos humanos? Muito bem, essa pergunta é muito inteligente e costuma-se dizer ainda bem que me fez essa pergunta. Não, os maiores desafios dos recursos humanos, quer dizer, da gestão de pessoas. Ou seja, antes de mais, vamos lá pôr a coisa na ordem. Apesar de ainda falarmos muito em recursos humanos, eu já não gosto do conceito e eu acho que os gestores de pessoas já não devem gostar do conceito de recursos humanos, porque aí tu entendes as pessoas como recursos. E os recursos são os materiais, os recursos financeiros, etc. Porque, já agora, muito rapidamente, isto é um bocado teórico, mas é importante explicar isto. Se eu olho para ti e vejo um recurso humano, eu vejo sempre alguém que precisa de ser gerido, ok? Correto. Se eu te vir como uma pessoa, eu sei que dentro dessa pessoa está um pensamento, está está uma diversidade, uma forma diferente de pensar, está um racional, ok? E, portanto, tu muda logo tudo. E, portanto, vamos falar de gestão de pessoas.
Maiores desafios da gestão de pessoas. Acabei de dizer uma dessas, que é exatamente esta transição, deixar de serem recursos, passarem a ser pessoas nas organizações, enquadrar isso. As pessoas ganharam novos protagonismos, a pandemia acelerou isto. Hoje as pessoas são cada vez mais importantes nas organizações. Acham-se também muito importantes, isso é uma dificuldade e um desafio para gerenciar, como se diz no Brasil. Eu tenho alguns colegas que têm síndrome de diva. Às vezes é complicado. É muito complicado, não é? Às vezes apetece tirar alguns para o comboio. Não é verdade. E isso faz com que tu tenhas que não os reter, odeio a expressão reter, retenção nós não retemos pessoas, só a polícia e os tribunais é que mandam reter pessoas. A gestão de pessoas tem que atrair permanentemente as pessoas. Este é o maior desafio. Para atrair permanentemente as pessoas, tem que criar boas experiências para as pessoas. E, portanto, basicamente estamos a falar do desafio de criar meios para que as pessoas se sintam bem dentro das organizações, vivam boas experiências, daí o tema da experiência do colaborador, e com isso elas fiquem fidelizadas às suas organizações e as organizações com isso sejam mais produtivas, porque pessoas mais felizes são mais produtivas. Portanto, falei aqui numa série de disciplinas, portanto, isto são várias disciplinas de um curso de gestão de pessoas. Mas estes, basicamente, são os grandes desafios. E depois há sempre aqueles desafios clássicos que têm a ver com os temas salariais, qual é a maior... O que é que as pessoas dão mais importância ao salário ou àquilo que nós chamamos de salário emocional, que não se traduz na conta bancária, e, por fundo, tem a ver com os temas da satisfação. Mas o tema das gerações, de gerir, integrar novas gerações nas organizações é um tema. O tema da diversidade, enfim, são só temas fantásticos e giros. E fáceis. Giros e muito fáceis de digerir. O tema da diversidade, até porque cada vez mais tens pessoas diferentes a entrarem, porque no fundo cada vez mais as empresas e as organizações são reflexos da sociedade. E as sociedades estão numa evolução muitíssimo grande. E, portanto, tens temas demográficos, temas que têm a ver com as gerações, com as nacionalidades das pessoas, com a forma de ser e de estar, com maior fidelização ou menor fidelização às organizações. Isto, enfim, toca um bocadinho com o tema das gerações também. Ou seja, estes, se quiseres, são assim as pinceladas do que são os grandes desafios da gestão de pessoas. A boa notícia é que podemos todos apanhar o comboio, porque vai haver trabalho para a gestão de pessoas, não só aqui em Lisboa, mas no mundo todo. Não é? Portanto, os próximos tempos, só o grande desafio de readaptar todas estas mudanças da sociedade com impacto nas empresas, na vida e no dia-a-dia das organizações, e com isto envolver as pessoas, olha, dá trabalho para mais umas gerações. Falando em não recursos humanos, mas em gestão de pessoas. Boa, gostei. Vou mesmo oferecer-te o pastel de nata. Falando em gestão de pessoas, e tocou na parte salarial. Muitas vezes, quando nós falamos de gestão de pessoas, inevitavelmente nós só pensamos em pacote salarial, benefícios salariais, direitos e deveres da pessoa para com a empresa, da empresa para com a pessoa. E nota que não disse colaborador, nem trabalhador, pessoa. É sem dúvida um ponto de vista redutor daquilo que é a gestão de pessoas. Porquê é que as pessoas têm essa visão redutora sobre a gestão de pessoas? Eu não sei se as pessoas têm essa visão ou se és tu que tens essa visão. Eu acho que cada um tem a visão da gestão de pessoas isto é um bocadinho dependente do lado onde tu estás a ver, não é? As pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, por exemplo, hoje, pensam no salário, mas também pensam numa coisa que é uma grande liberdade que querem ter. Não querem trabalhar jamais naquela empresa para a vida toda. Esse conceito que é da minha geração, não é? Portanto, ou seja, aquilo que eu quero dizer é a forma como, as lentes que tu tens e a forma como vês o mundo vai tornar mais redutor ou menos redutor um dos temas que tu colocaste. No fim do dia, o salário é sempre importante. Agora, efetivamente, hoje assiste-se pessoas que tomam opções por ir ganhar menos porque deixaram de ter paciência para levar com um chefe tóxico, por exemplo. Ou seja, a questão que se coloca é: então, e não deu importância ao salário? Não, o salário é muito importante, mas a minha saúde mental é fundamental. Também é importante, até porque também vale dinheiro. Ou seja, sim, no fundo, depende da forma como tu vês a coisa. Agora, se tu entenderes que então gerir pessoas
é pagar, contratar, pagar, despedir, etc. E pagar salários e ter as pessoas sempre retidas por salários, isso sim é muitíssimo redutor. Isso já não acontece, não é? Isso não acontece nas empresas. A menos que tenhas uma empresa em que pagues muito acima da média daquilo que no teu setor, por exemplo, de atividade. Isso já não acontece, ou pelo menos não acontece muito frequentemente aqui em Portugal, não é? Ora, aí está. Muita coisa para pensar aqui. E como é que nós mudamos as lentes das pessoas? Isso é um grande desafio. Para já mandá-las todas ao oculista, às vezes é preciso mesmo mudar as lentes. Eu acho que aqui há um tema... Vamos lá pôr isto até de uma forma provocadora. Às vezes nós temos que mudar as lentes das pessoas. Outras vezes, e a maior parte das vezes, nós é que temos que mudar as nossas lentes. Porquê? Porque isto tem a ver com o tema da diversidade. Nós associamos muito a diversidade a temas de, sei lá, de orientação sexual, de geração, de idade, etc. Eu gosto muito de ver este tema da diversidade numa ótica de pensar diferente. Ou seja, da diversidade cognitiva. Ora, as equipas no passado... E eu fui durante quase, como te contei, 30 anos de diretor de recursos humanos, andei para aí 25 anos em que andava a selecionar pessoas iguais a mim. Literalmente. assim giras e bem dispostas como eu, para brincar. Ou seja, aquilo que nós chamávamos ao abrigo da chamada cultura organizacional, andávamos a recrutar pessoas iguais, não é? E andávamos a reproduzir. Ora, chegámos todos à conclusão que estávamos todos errados, não é? Porque depois... Uma empresa consegue estagnar muito vezes se toda a gente diz que sim, ou se toda a gente pensa da mesma forma, a solução vai ser sempre a mesma. Para que é que tu precisas dos outros? Estás lá tu, daí. Agora, tu tens que mudar os óculos, não é? As tuas lentes. Porque tens de ter várias soluções. Inclusive, tens de ter várias ideias para a mesma solução, várias soluções para o mesmo problema. Claro. E, inclusive, tens pessoas que já viram aquele problema já há não sei quanto tempo, e há outras que ainda não viram e vão ver. Portanto, ou seja, hoje as empresas são compostas de pessoas, e é isto que é diversidade cognitiva, ou seja, pessoas com lentes diferentes. As pessoas todas com lentes diferentes, e tu próprio tens que mudar as tuas lentes. Tu também podes dizer, não, eu quero pessoas que pensem de forma diferente, adoro a diversidade cognitiva, mas tu mantens as tuas lentes. Então, como é que é? E não alteras os processos, a forma como recrutas, a forma como avalias, como premias, como, não é? No fundo são os processos clássicos da gestão de pessoas e não os adaptas, ou seja, tu não mudaste de lentes. Apesar de dizer às pessoas que simplesmente estamos a tentar encaixar as pessoas num formato ou em algo que efetivamente não é para elas. Que não é para elas. Portanto, ou seja, os próprios temas e a forma como os vês tem a ver também com o contexto atual das organizações. Isto exige uma coragem incrível, desculpa, porque hoje exige-se ser diretor de recursos humanos. Eu hoje estou completamente à vontade para dizer isto, não é? Que já não sou. Mas enfim, o distanciamento do tempo. Mas ajuda os diretores de recursos humanos. Claro. Que repara, hoje que se fala, hoje o diretor de recursos humanos, ou a diretora, enfim, o responsável da RH, o gestor de pessoas, cada vez mais tem muito mais atribuições. Até porque, para além daquelas clássicas que estamos aqui a falar, ainda tem o cuidar, antecipar, criar boas experiências aos colaboradores, ver que ferramentas é que existem no mercado, como, por exemplo, a ferramenta da Keep Talent, tu ias-me perguntar certamente isto. Sim, da vossa plataforma digital. Uma plataforma digital que permite exatamente esse trabalho de acompanhar as experiências dos colaboradores, outras ferramentas, ou seja, tem que ajustar, de facto, a uma nova realidade. E, portanto, o papel do DRH hoje, ou da DRH, ou, enfim, das pessoas, é um papel muito mais crítico para a organização. Também muito mais próximo da estratégia da organização. E, portanto, já não pode ser só a pessoa que contrata, que paga, que despede. Sim. Okay? E eu, como DRH, fiz as coisas, como deves imaginar, tudo, não é? Contratei, até despedir... onboarding, continuação, offboarding... E voltar outra vez a contratar alguns dos mesmos. E, portanto, isso tem a ver com o contexto da organização e o que fazia sentido naquele momento, não é? Falando em mudanças de lentes, Pedro, a Keep Talent tem uma plataforma digital. Nós estamos a falar de uma plataforma inovadora, simples, que trata todo o processo de gestão de pessoas, desde o recrutamento, onboarding, manutenção da pessoa, na empresa, formação, até a parte já de offboarding, ou seja, quando a pessoa decide... Até porque é importante saber porque é que as pessoas saíram da organização. Correto. Isso é um dado cada vez mais importante. Toda a cadeia de valor, Sim. isto é uma cadeia de valor... Vamos chamar a jornada do Toda colaborador. a jornada
Desculpa, eu estou mais habituado a chamar cadeias Mas de é uma valor. cadeia de valor, sim. Mas toda a jornada... Aliás, esperemos que tenha valor, não é? Exatamente. Mas ao longo de todas as etapas da jornada há sempre informação que pode ser captada para depois melhorar a jornada para a próxima pessoa ou para as próximas pessoas que... Ou para as mesmas pessoas que cada vez voltam mais às organizações. Sim. Muitas pessoas estão a sair das empresas, porque vão para o estrangeiro ou vão para outra empresa, mas depois voltam ao lugar onde foram felizes ou onde foram infelizes, para voltar a iniciar um novo ciclo. E, portanto, há, de facto, cada vez mais novos formatos e, por isso, de forma digital, é importante fazer essa gestão e esse acompanhamento, até para perceber, repara, no passado as empresas faziam, e há muitas, estou a dizer no passado, mas muitas empresas fazem isto ainda, um estudo de 2 em 2 anos, um chamado estudo de clima organizacional, e de 2 em 2 anos perguntavam às pessoas o que é que elas achavam do refeitório, da relação com o chefe, do salário, do não sei o quê. Quer dizer, e repara, 2 em 2 anos, quer dizer, hoje é impensável, hoje tudo muda de dia a dia, não é? Hoje é importante tu auscultares as tuas pessoas diariamente, todos os meses, todas as semanas, tens que saber o que é que está a acontecer, tens que medir, não é? Saber o termómetro, falaste há bocado no quente, não é? Sim, no termómetro. Pôr o termómetro para saber, portanto, já não é possível fazeres um estudo de 2 em 2 anos e seres feliz, não é? Sim, tem que ser com maior frequência. É? E, portanto, isto estou a falar em termos de estudo de clima organizacional, se falarmos a nível da gestão do desempenho, por exemplo, os processos anuais clássicos de avaliação de desempenho têm que ser todos revistos, porque hoje a gestão da performance tem que ser muito mais imediata. Porquê? Porque tudo hoje é muito rápido. E, portanto, tu, enquanto gestor de pessoas, tens de te atrever a mudares de lentes, mas também a mudares a tua forma de trabalhar e de fazer. E muitas vezes implica ir para a escola, já agora, ires aprender, ires requalificar, ires testar, ires partilhar, ires para outros países, ver como é que se faz e recolher experiências e ver coisas que funcionam noutros lados e depois tu tentas fazer e não resultam, outras resultam, enfim, e isto é, de facto, são as novas formas de gerir pessoas nas organizações, porque de facto as pessoas são o bem mais importante das organizações. Já agora, deixa-me dizer-te uma coisa, eles depois não gravam isto, não é? Não. As pessoas são o melhor das organizações, mas olha que as pessoas também são o pior das organizações. Okay? Também concordo. Pronto. E portanto... na mesma medida que são o melhor, na mesma medida são os piores. E portanto esse tentar ampliar o mais possível esse melhor e reduzir esse pior é um desafio brutal. É? Mas, por exemplo, uma plataforma digital, como a Keep Talent tem, e está a tentar implementar, há boa aceitação para quem está na gestão de pessoas ou, por ser uma plataforma digital, há algum tipo de resistência? Isso é uma pergunta muito interessante, muito curiosa. Curiosamente, sim. Muitas vezes a gestão de pessoas tem dificuldade, de facto, em adaptar-se. Ela própria, não posso dizer que tenha dificuldade de se adaptar às novas tecnologias. A questão é que acha que ainda não chegou o momento para dar o salto. Para dar esse salto. E já lá chegamos, E, portanto, isso é muito interessante, essa questão que tu colocas. Muitas vezes nas organizações, esta plataforma ou outra qualquer, muitas vezes a expectativa é que as pessoas não vão aderir muito. Não, as pessoas aderem primeiro do que a própria gestão de pessoas. E isso acontece na maior parte das vezes. Muitas vezes por receio de poderem haver situações que a gestão de pessoas deixe de controlar. Porque, repara, a partir do momento em que tu tens uma plataforma que, por exemplo, que é uma plataforma de comunicação abrangente, em que abres processos, em que é público, cá está, imagina todas as semanas ou de 15 a 15 dias lanças um questionário sobre um tema e tem resultados. Ora, se tu abres a organização, depois tens que levar com as respostas que vêm, não é? Sim. E isso é bem... Enfim, é difícil, às vezes pode criar pontos de clivagem. Muitas vezes pensamos que está tudo bem, está tudo a correr bem, e as pessoas estão super motivadas, e nós fazemos um questionário desses, e de repente, abri uma caixa de Pandora e não estava à espera. Cada um tem a visão, muitas vezes porque nós também temos os nossos preconceitos, não é? Temos formas de ver o mundo, as lentes, não é? Sim. E portanto temos os nossos valores, e isso às vezes implica que tu tenhas uma maior abertura. E depois também há um bocadinho esta ideia de que se por um lado
num passado recente, perdeu-se, o que já é ótimo, perdeu-se o preconceito em relação às novas tecnologias, e esta pessoas perdeu, porque repara, no passado, e eu tenho que falar de mim próprio, dizia, a nova tecnologia, mas isso vem acabar, vem cortar empregos, vem não sei o quê, e dizíamos, não, isso é resistência à mudança, claro que nós queremos a tecnologia, ok, havíamos de querer, mas não era hoje ainda, ok? Sim. Portanto, de certa forma, gostávamos da tecnologia, mas, devagarinho, ok? Mas, e aí, mais uma vez, a pandemia ajudou-nos a perceber que não, que com mais tecnologia até conseguimos humanizar mais as organizações, e isso nem sequer tem a ver com empregos ficarem redundantes, etc. Porque sempre aconteceu isso, não é? Sim. Portanto, a tecnologia passou a ser um aliado. Portanto, se por um lado, de facto, perdeu-se esse medo da tecnologia como um inimigo, ou como um potencial inimigo, por outro lado, há um bocadinho agora também o preconceito de cuidado, que também não pode ser assim agora de repente, e passarmos a fazer tudo de forma digital, porque há aqui os processos têm que ser redesenhados. E, em alguns casos, todas as pessoas têm razão, porque não se pode abrir logo a porta sem repensar primeiro os processos. Sim. As mudanças fazem-se com as pessoas, não contra as pessoas. Sim. Okay? E, portanto, é preciso mudar os processos, é preciso repensar os processos, redesenhá-los. E só depois implementar, ou pelo menos depois de repensar e ver com o impacto que eles têm nas pessoas. Só que tu tens um comboio em andamento. Então, estamos só com imagens de comboio, não é? Porque estamos na estação de Santa Apolónia. Sim. Portanto, só que de repente tu tens o comboio em andamento e tens pessoas a entrarem e a sair em andamento. Quer dizer, não há hipótese. E muitas vezes tens velocidades diferentes dentro das organizações. Eu fui diretor de recursos humanos de grandes empresas onde existiam, e trabalho hoje com grandes empresas, onde existem diferentes ritmos e diferentes velocidades. Não é igual a organização. Enfim, não é às vezes não é um comboio, são vários comboios. São vários comboios ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo com velocidades diferentes. E isso é um grande desafio para a gestão de pessoas. Daí eu dizer que, de facto, é muito difícil ser gestor de pessoas, até porque já agora, gestores de pessoas não são só os DRHs, ok? As lideranças, todas as da organização, têm que assumir uma parte significativa daquilo que era a responsabilidade do DRH ou da DRH no passado, que era eles que façam, eles que isto já não existe, ou não pode existir, atenção. Não é? Portanto, no fundo, as lideranças têm que fazer o seu papel cada vez maior e melhor, exatamente naquela estratégia que falávamos há bocadinho de criar boas estratégias, de boas experiências aos seus colaboradores, para que eles se sintam bem e se sintam, se quiseres, em casa, não é? Sim. E que queiram estar fidelizados à sua organização. Portanto, isto só para desmistificar um bocadinho a história do digital. Não é? Por um lado, já perdemos os medos, resumindo, mas agora ganhámos outros receios de que a abertura e o digital, se não acompanhado com redesenho de processos e haver o tempo necessário para consolidar, isso pode ser uma abertura difícil depois de gerir em termos de impactos, porque cria expectativas nas pessoas. Repara, se eu dou aos meus colaboradores todos uma ferramenta que permite que eu possa dizer vai na alma todos os dias, sobretudo, eu tenho que ter de forma depois de gerir aquilo e de responder às pessoas, não é? Até porque há perguntas, e já agora isto é um bocadinho como aos nossos filhos, não é? Há perguntas que tu não podes fazer, porque se fazes as perguntas, ouves as respostas e depois tens de fazer alguma coisa com a resposta, certo? Sim, exatamente. Então mais vale não perguntares, não é? Porquê que perguntou? Olá, gosta do refeitório? Não, toda a gente odeia o refeitório, depois não fazes nada com o refeitório. Sim, o refeitório vai ficar exatamente igual, sabendo que ninguém gosta do refeitório. Então mais vale não perguntares, não é? E, portanto... Mas também não adianta não perguntares, porque eventualmente vai dar a volta. Com a liberdade que as pessoas ganharam e com o protagonismo que as pessoas têm nas organizações, elas rapidamente se entram pela porta dentro a dizer refeitório não funciona. Uma das coisas que eu encontrei... respeito pelos refeitórios. Eu cultivo respeito pelas cantinas e os refeitórios que andam por aí em algumas empresas. Algumas são de topo, outras... Foi apenas um exemplo. Sim. Uma das coisas porque isto se chama café na rede. Exatamente, isto chama-se café na rede. Uma das coisas que eu encontrei nas minhas pesquisas sobre si, Pedro, encontrei principalmente duas palavras-chave, que foi storytelling e liderança. No caso do storytelling... Isso foi para aí o ChatGPT. Por acaso não foi o ChatGPT, eu fiz mesmo a pesquisa. Eu fui mesmo à procura dos seus títulos, dos seus livros, fui mesmo à procura das sinopses, fui mesmo à procura. Posso ter utilizado o ChatGPT para complementar
a minha informação. Mas falando em storytelling, muitas vezes usa-se muito a metáfora de numa empresa, metade da equipa está a remar para um lado e a outra está a remar para o outro lado. E muitas vezes a liderança não consegue, ou por falta de capacidade, ou por falta de entendimento, muitas vezes não consegue vender a história às pessoas da sua empresa. Verdade. O que é que se pode fazer para melhorar esse ponto? Ou seja, melhorar a experiência, o storytelling, para que todos de uma forma, desde a pessoa menos impactante à pessoa mais impactante de uma empresa, possa toda a gente remar para o mesmo sítio? Olha, a primeira coisa é dizer que toda a gente é impactante nas empresas. Começa por aí. Ok. E, portanto... Lição número 1. Toda a gente é impactante. E às vezes as pessoas que nós achamos que são as menos impactantes são as que impactam mais. Às vezes também empatam muito, mas pode ser pela negativa, mas impactam bastante. Sim. Agora, o tema do storytelling é essencial, ou seja, cada vez mais, isto tem a ver, enfim, com cada vez mais a comunicação nas organizações tem que ser mais emocional. Uhum. Ou seja, se os líderes, e fala-se muito nisso, têm que ser líderes mais humanizados, maior humanização, etc. Ora, tu tens que ser capaz de contar histórias, porque se queres emocionar as pessoas, tens que ser um bom contador de histórias. Às vezes há um erro, é começar pela contar a história sem perceber que narrativa é que tem que construir. Uhum. Primeira coisa é saberes o que é que tu tens para contar, ok? Ou o que é que deves contar e em que momento. Até porque há coisas que às vezes não podes contar naquele momento. Isto é terrível, certo? Ou então tens que contar só uma parte. Pronto. Então sabes, constróis a narrativa e depois a seguir então crias o storytelling e a forma como a vais contar. Se é pessoalmente, se é online, se é em grupo, se é pelas lideranças em cascata, se é ao mesmo tempo, certo? Uhum. Agora, a tua pergunta é como é que isto se faz nas organizações? Olha, a primeira coisa é discutirmos sobre isto abertamente e dizer, será que nós estamos a contar as histórias? Não, as pessoas não... Não, qual é a história? Uma coisa que eu costumo dizer que é, as pessoas, isto andando um bocadinho, se calhar aquilo que estava a dizer das pessoas menos impactantes, que é a primeira história que tem que se contar às pessoas todas da organização é para que elas servem na organização. É, como eu costumo dizer, papel em branco, vamos lá desenhar a nossa organização. Como é que entra, qual é o nosso negócio? Para toda a gente perceber qual é a importância que o meu colega que está aqui, que eu estou sempre a dizer que é culpado, que me entrega tarde o trabalho, e o outro da frente que se queixa que eu também entrego tarde, qual é, não é? Eu tenho que desenhar, e ao desenhar eu estou a construir a narrativa para depois vamos então contar, não é? Vamos fazer o storytelling para envolver as pessoas. Aí as lideranças obviamente têm um papel fundamental, elas têm que ser bons... Eles, né? Lideranças, têm que ser bons contadores de histórias. E de facto, porquê? Voltando ao tema, porque têm que trabalhar muito a comunicação empática, uma comunicação envolvente, emocional, e eu gosto muito da palavra, uma comunicação generosa, que é dar. É claro que quando nós damos, também recebemos normalmente em volta, mas dar de si, portanto, e isso implica, de facto, sabermos contar as histórias. E saber contar as histórias certas. E às vezes, e eu estou a dizer isto, parece que estamos só a contar histórias cor-de-rosa, não. Às vezes temos que contar histórias que são muito negras na organização. E isso já me aconteceu várias vezes. E aí, o que é que acontece? Como é que se faz essa comunicação emocional? E como é que se faz esse storytelling? Com uma comunicação verdadeira. É assim, tu podes não contar tudo, porque não podes, ou parte da história, mas o que tu contares tem que ser verdade. E, portanto, jogas com aquilo que é mais, né? Porque emocionalmente eu apanhei um choque, mas sei que eu confio que aquilo que me está a ser dito é a verdade. É verdade. Independentemente então, de doer, não doer, emocionalmente mais forte ou mais fraco. Mas a pessoa sabe a partida é aquela realidade. É a realidade. E depois, enfim, às vezes vais-te contando as histórias depois, já agora, depois há outras técnicas, não é? Que é, às vezes tu podes poder contar a história toda, mas se tu vais contar a história toda a uma criança, ela não vai, ou não vai apreender a história toda de uma vez.
E, portanto, se calhar, mais vale contares a história aos bocadinhos. Uma vez tive um chefe, um dos líderes mais importantes da minha vida, que dizia assim, Pedro, como é que era? Pedro, as maldades fazem-se todas de uma vez. E afinal tenho que ir trabalhar e tenho que regressar, oh que chatice, não é? E é preciso contar a história. Por vezes foi uma chatice. Não é? Porque é uma grande chatice. Por vezes foi uma chatice. Para mim não, porque eu não gosto de trabalhar em casa. Eu gosto de trabalhar em casa. Depende tudo da disciplina de cada um e de como é que utiliza... É insuportável trabalhar, comer e dormir no mesmo sítio, não. Não. Agora, pode trabalhar em outros locais, não é? Pode ser, o teletrabalho pode ser feito sem ser, Ora, aí está. sem ser não tem que ser em necessariamente casa. na sala ou no escritório. Pode ser na piscina, pode ser na piscina, pode ser em locais diversos onde talvez houvesse um pano atrás a dizer não consigo, eu tenho que desligar a câmara, não está a dar. Eu continuo a achar que o efeito social, há um fator social no trabalho. E a presença física ajuda muito nessa interação. Claro que o mundo pode e nunca mais vai ser o mesmo e certamente essa presença física pode não ser todos os dias da semana, etc. Mas é muito importante a interação, porque esse efeito de interação presencial é muito importante. Exatamente por isto estamos aqui esta conversa, falar. Estes 5 minutos de café. Não é? Muitas vezes bloqueio-se coisas em 5 minutos de café que não se consegue desbloquear em horas e e-mails de reuniões, horas de rolos de e-mail, e uma pessoa tipo, olha, toma café comigo, aliás, olha, estás a ver aquele problema? nas empresas as máquinas de café servem para duas coisas, não é? Ou para arranjar problemas ou para resolver problemas. Sim. Portanto, o problema não fica na mesma, não é? Exato. Quando nós falamos, por exemplo, em gestão de pessoas, existe uma linguagem universal de gestão de pessoas, porque o Pedro tem uma vasta experiência, não só de 30 anos, mas já trabalhou em Portugal, já trabalhou no Brasil, também tem presença... Eu tenho vários projetos no Brasil, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, e portanto ando por aí. A gestão de pessoas é de facto uma linguagem universal ou de facto cada país ou cada mercado ou cada continente tem as suas particularidades e têm que ser respeitadas? No contexto de Portugal, para empresas que, por exemplo, queiram fazer a sua internacionalização e possam ter que recrutar para o mercado onde vão entrar ou para o mercado onde vão operar, vão ter que recrutar pessoas daquela nacionalidade ou que tenham conhecimentos daquele mercado. Quais são as principais? Existe a linguagem universal, primeiro ponto, e segundo ponto, quais são as oportunidades ou desafios para uma empresa em termos de internacionalização? Às tuas duas primeiras perguntas a resposta é sim e sim. Parece que são antagónicas, mas é assim, de facto há uma linguagem universal na gestão de pessoas. E cada vez mais universal, porque o mundo é cada vez mais pequeno. Sim. E, portanto, cada vez mais interações. E, portanto, há uma linguagem universal. Mas, cada vez há mais adaptações locais. Desde logo, os temas das gerações. Por exemplo, eu trabalho com o mercado africano, onde é um continente de jovens, certo? Muita gente jovem. Nós, aqui na Europa, somos velhos, não é? E, portanto, os que estão a entrar são estrangeiros que vêm... felizmente, na minha opinião, enfim, para vir refrescar, porque estamos cada vez mais velhos, não é? A Europa é o continente mais velho do mundo e Portugal agora foi ultrapassado por Itália, mas é o segundo país mais velho da Europa, não é? E, portanto, precisamos de facto desse refrescamento. Por exemplo, o Brasil também é jovem, é altamente jovem. E, portanto, há aqui, de facto, desafios que são diferentes a este nível, não é? Falámos há bocado no home office, como se diz no Brasil. Esse é um problema neste momento que se vive muito no Brasil. Porquê? Porque as pessoas, sei lá, em São Paulo há pessoas que demoram 3 horas para chegar ao local de trabalho e de facto agora não querem regressar aos locais de trabalho presenciais por questões de distância culturais. Obviamente que há diferenças culturais, ponto. Agora, cada vez mais a linguagem universal também é maior. Agora, quando tu dizes recrutar pessoas noutros mercados, eu faço isso. Na Keep Talent nós recrutamos pessoas nossas soluções de recrutamento. Já trouxemos várias centenas de pessoas, já recrutámos várias centenas de pessoas noutros mercados, noutras geografias e, obviamente, o que é que nós fazemos? Fazemos um trabalho local, lá, de preparação. Cada vez mais as pessoas estão informadas como é que é a cultura no país, nomeadamente em Portugal, por exemplo, e de facto fazem esse trabalho. Fazemos também
o trabalho de adaptação, não é? De perceber se as pessoas se adaptam a esse mesmo mercado e depois, obviamente, quando as pessoas, preparamos também as empresas aqui com quem, os nossos clientes, que têm que estar preparadas também para receber e saber receber, de facto, esses estrangeiros, neste caso, que vêm trabalhar. Um projeto muito interessante que neste momento temos, curiosamente, é recrutar no Brasil, por exemplo, para trabalhar em Moçambique. E nós, uma empresa portuguesa, está a fazer esse trabalho. Essa ponte de ligação que é muito interessante, de dois continentes que são extraordinário, muito... repara. E, portanto, implica conhecer a realidade deste lado, a realidade daqui e fazer, qual é o compromisso que consegue-se fazer? Esta ponte. E, portanto, há, obviamente, um trabalho de preparação das pessoas para... as pessoas também estão cada vez mais informadas e preparadas para sair. Há questões que fazem com que as pessoas queiram mudar de países, obviamente, não é? Temas salariais, falámos há bocadinho, sim, mas noutros temas também, sei lá, no Brasil, por exemplo, as pessoas querem muito ir para Portugal, sobretudo por três pontos: pela segurança, pela saúde, apesar de nós criticarmos muito o tema da saúde, e pela educação. O que significa que, enfim, querem ou têm já filhos e querem que os seus filhos possam ter acesso a um sistema de educação, enfim, de melhor qualidade. Bom, e isto é também importante perceber o que é que move as pessoas, o que é que as faz querer mudar, não é? Mas isso está a acontecer também de Portugal para fora, não é? E, portanto, nós discutimos muito isto, mas o mundo é cada vez mais pequeno. Este conceito de carreira, os conceitos de carreira são conceitos que estão numa evolução e numa mudança extraordinária. E eu posso assistir isto, já trabalho há décadas. Décadas. Uma presença constante, um peso. E isso faz com que se perceba que, sei lá, quando eu comecei a trabalhar, o conceito de carreira não tinha nada a ver com o conceito de carreira hoje. Quer dizer, também o tempo, o espaço. Há duas coisas que mudaram muito, muito recentemente. Aliás, mudaram sempre toda a vida, mas ultimamente tiveram uma mudança brutal, que é o tempo, não é? Hoje o tempo é menor. Sim. Hoje não faz sentido falares em planeamento, aquelas coisas que aprendemos na escola, planeamento de longo prazo, médio prazo, esquece. Hoje é tudo curtíssimo prazo, não é? É tudo para amanhã. Amanhã é diferente de hoje. E o espaço. Portanto, o espaço mudou. Por um lado aumentou, mas por outro lado reduziu, está mais perto, não é? E, portanto, porque os meios tecnológicos, etc., vieram estreitar e tornar o mundo mais pequeno. E, portanto, isto tudo veio trazer novos desafios para dentro das organizações, mas também para as pessoas, não é? E quando falas em diversidade, por exemplo, e hoje fala-se muito em diversidade, equidade e inclusão, não é? DEI é a sigla, eu gosto mais da primeira, diversidade, que acho que é a mãe de tudo, implica de facto aceitar essa aceitação não como, pois vamos ter que aceitar, não, é porque ela é necessária para eu fazer melhor e para eu ser uma melhor empresa, para eu ver. E portanto estou a fugir um bocadinho ao tema. Eu já lhe oriento, mas não se preocupe, estou a adorar. Pronto, era mesmo para dizer isso. Estou a fugir, mas propositadamente. Ou seja, de facto, a ideia é as empresas todas cada vez têm que ser mais globais. O mundo é cada vez mais global, sendo que cada vez mais temos que respeitar as diferenças. Temos cada vez menos diferenças, mas as que temos têm que ser muito bem respeitadas. Isso traz um desafio maior para liderança, que foi a segunda palavra-chave que eu encontrei. Que eu ando para aí a chatear os líderes e a escrever coisas para eles. Exatamente. Realmente é uma bibliografia muito rica no tema de liderança. Rica não porque não ganho nada com isso, mas a bibliografia pode ser rica, o autor não é. Com esses desafios todos, a liderança também tem que sofrer alguma coisa e tem que, de facto, como diz... Gostei da liderança, tem que sofrer. As lideranças sofrem à brava, desculpa lá. Ser líder cada vez mais é mesmo para sofrer. Mas normalmente, nós, muitas vezes, mais uma vez, os nossos óculos dizem que a liderança é simplesmente mandar vir com as pessoas, vamos para ali, vamos para ali, e não, a liderança já é muito mais do que isso, evoluiu para ser muito mais do que isso. Mais inspiradora, mais mobilizadora, mais do vamos por ali, e a malta vai porque acredita. Não é porque o chefe fez comando e controle, não é? Sim. Portanto, chefe, líder, é uma discussão que já nem vale a pena ter, não é?
Portanto, hoje as lideranças, e por isso quando falamos em liderança humanizada, estamos a falar o tema da confiança, não é? As lideranças têm que ser confiáveis e têm que confiar nas suas equipas. Mas os líderes hoje têm vulnerabilidades. Sempre tiveram, mas não as podiam aceitar, não as podiam mostrar, não é? Sim. Tinham que ser implacáveis. Não. Hoje não. Hoje um dos temas que nós temos é a gestão das emoções, não é? Ora, tu tens que, para gerir emoções, tens que as ter. Tu não podes gerir uma coisa que não tens. Portanto, as pessoas todas, inclusive os líderes, levam as suas emoções para dentro do local de trabalho. Não podes dizer, tragam só as boas. Traz tudo. Sim. Estou mal disposto, estou bem disposto, estou chateado, estou com um problema em casa e aquilo afeta-me como pessoa, estou com um problema de saúde, ok? E portanto isso tudo traz. Eu sou líder e de facto não sei tecnicamente, estou ultrapassado num determinado tema e tenho membros da equipa que sabem mais do que eu naqueles aspectos técnicos. Isso faz parte hoje desse trabalho de inspiração e mobilização, no fundo, como diz a palavra final, para a ação, não é? Para fazer acontecer. E, de facto, esse papel hoje dos líderes é muito mais o de estar atento aos sinais, de inspirar, de mobilizar. Eu gosto da palavra mobilizar. Também gosto porque imenso. assim, não acredito na motivação. Tenho que motivar as pessoas. Não, esquece. Eu acredito na automotivação. Eu automotivo-me porque me pagam bem, porque gosto do ambiente de trabalho, porque gosto do trabalho. Automotivo-me. Agora, eu acho que ninguém motiva ninguém. Agora eu consigo mobilizar as pessoas, dizer, malta, bora lá, como é que é? E as pessoas, bora lá, confiamos, bora lá. Depois chegamos lá, às vezes não é por ali, calma, afinal não resultou, vamos lá conversar, como é que a gente vai fazer? Pronto, então agora vamos virar. Vamos apontar para aqui. Está ali. E portanto, isto é um processo de mobilização, não é? De inspiração, de confiança, etc. Não é? E tem que estar tudo integrado no papel de liderança e naquilo que é um líder moderno. Hoje o líder moderno tem um cardápio muito mais do que os teus cartões, não é? Já abandonaste, já não vale a pena. Mais um café na rede em que o guião teve que ser posto fora. E tiras os cartões. E de facto hoje há um book gigante, ainda bem que não existe fisicamente, que tem a ver com as novas atribuições dos líderes e das lideranças. Hoje ser líder é muito mais do que ser chefe, não é? E tudo o que é comando e controle não funciona. Até porque, efetivamente, essas velhas formas de liderar facilmente entram naquilo que hoje é designado, falámos há bocadinho, como uma liderança tóxica, uma liderança impositiva, repressiva, não é? E que é o contrário daquilo que tem a ver com a inspiração e com o tal bom ambiente de trabalho. Nós ficamos nos locais onde nos sentimos bem. Repara, se eu te perguntar, olha, lembra-te lá de um sítio fantástico que tu não te sentias muito bem. Lembras-te de quem? Da casa da tua avó, da casa da tua mãe, certo? Lembramos de locais assim. Porquê? Porque tinha sempre o bolo de chocolate que nós adorávamos, estava sempre um lugar quentinho no inverno, fresquinho no verão, havia um colo quando precisávamos daquele apoio, ou seja, e por isso ficou na nossa memória como um bom lugar. Por isso, não é? Porquê? Porque a tua avó, a tua mãe, enfim, trabalhavam. Eu estou a pôr isto no lado das senhoras, mas pode ser o avô, o pai, não é? Ou ensinar uma coisa. Ou os amigos, não é? Sim. Portanto, é os locais onde nos sentimos bem e onde nós regressamos e temos sempre, e ficamos fidelizados, não é? E queremos voltar, Ora, as empresas têm que trabalhar nesse sentido e as lideranças têm que pensar nisso, que é de facto transformar a sua relação com os seus liderados como espaços físicos e psicológicos onde as pessoas gostam de estar e se sentem bem, onde se sentem inspiradas também, porque são aceites pela sua diferença, porque são aceites pelo seu pensamento. E a partir daí... Aproveita isto que eu estou a dizer, que eu estou a inventar isto tudo hoje, ok? Isto vai ficar para sempre. Isto vai ficar para sempre na internet. Para sempre. Está sempre disponível. Isto é uma aula grátis de de gestão de pessoas. Uma aula grátis de gestão de pessoas. O grátis devemos de ver. Isto em pastéis de nata
Ainda vai dar aí uns quantos. Pedro, normalmente nós falamos de liderança, nós falamos sempre do ponto positivo, quem são os exemplos a seguir? Eu vou-lhe fazer a pergunta ao contrário. Na sua larga carreira, quem foi o pior líder que encontrou? Uau! Olha... Não tem que ser em Portugal, pode ser pode ser um líder português. O pior líder... como deve-se imaginar, vou fazer primeiro a minha resposta politicamente correta. Nós somos muito politicamente corretos agora, não é? Sim, exatamente. Ser português agora é ser politicamente correto. Infelizmente. Mas é. Portanto, ou seja, eu já tive líderes excelentes e líderes muito maus, ok? Qual é a diferença? Os excelentes, enfim, daquilo que estamos aqui a dizer, foram inspiradores, foram pessoas que nos marcaram, foram pessoas em que confiámos, confiaram em nós, deram-nos espaço de crescimento, ainda não falámos nisso, deram uma oportunidade de desenvolvimento. Líderes maus são pessoas que não me ajudaram a crescer, são pessoas que me atiraram para baixo, foram pessoas que não me apoiaram em momentos que eram importantes, ou que eram importantes na minha vida. Portanto, eu tive os dois lados. Obviamente, não vou dizer nomes. Mas podemos jogar o jogo do incusto. Mas posso dizer que... O nome rima com qualquer coisa. Tive líderes muito maus que falavam francês, por exemplo. Também eu. Como tive líderes muito maus que falavam português e continuam a falar português. Portanto, enfim... Sim, má liderança não tem nação. Não tem nação, não tem nacionalidade. E, sobretudo, os piores líderes são aqueles em que, no momento certo, eles não estavam lá. E não te ajudaram a crescer, ou então simplesmente eram líderes medrosos, eu agora ia-me sair uma palavra pior, medíocres, com receio, enfim, eu acho que tive, e já agora se me perguntas em termos de sexo, estamos a falar de homens e mulheres, ok? Também má liderança não tem género, nem orientação sexual. A liderança não tem sexo. Né? Exatamente. Nem género, nem sexo, nem orientação sexual. Por acaso não é bem assim, mas enfim, há padrões. Mas há padrões, enfim, e ainda bem, né? mas de identificação, mas efetivamente tens bons líderes e maus líderes. Eu tive maus líderes, homens e mulheres. Ou seja, de todos os lados das barricadas possíveis, há bons líderes e também maus líderes. Pedro, voltando a falar já falamos em storytelling, gestão de pessoas, liderança, vamos focar um bocadinho aqui na reta final aqui da nossa entrevista, da nossa conversa de café. Isto já está a acabar. O orçamento não estica tanto. Então vamos lá. Tem a ver com Portugal. O estado de gestão de pessoas em Portugal. Nós estamos na linha da frente, estamos atrasados, existem ainda muitos passos a percorrer, ou podemos dizer que neste momento podemos ser, ou somos exemplos em muitas áreas de gestão de pessoas. É tudo sim. Se eu fazes pergunta, que a resposta é sim. O que é tudo antagónico. É assim, tens exemplos em que estamos na linha da frente, e estamos à frente no comboio, nas carruagens da frente, e tens muitos casos em que estás na última carruagem ou que ainda não apanhaste o comboio. Temos uma dificuldade, que é, Portugal, a maior parte do tecido empresarial português são pequenas empresas. Aliás, muitas microempresas, onde a gestão de pessoas está muito ligada ao dono da empresa, e portanto, e isso está, por sua vez, também está muito dependente da formação de gestores, se quiseres, que as pessoas não tiveram, e etc. Portanto, tu tens bons exemplos em que estás na linha da frente, temos cases extraordinários que internacionalmente dão cartas nos mais diferentes fóruns, e eu andei pelos fóruns todos do mundo, e alguns até sou eu que os levo e que os passo e partilho. E tens depois outros exemplos de facto que são muito beras, muito maus. De facto, ainda tens muitas lideranças tóxicas, ainda tens muitos chefes, mas como eu te digo, há aqui uma diferença também independente da dimensão da organização, que também às vezes é uma falsa questão, porque tu tens grandes empresas. E aí o que é que acontece? Tens diferentes velocidades uma vez mais. Tens áreas que funcionam de uma forma e tens outras áreas que estão um pouquinho mais atrasadas, se quiseres, nesse desenvolvimento. O follow-up que eu ia fazer era um bocado isso, porque nós em Portugal temos empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. A maior parte são pequenas, não é? Sim, e
felizmente ou infelizmente, Não, mas é a realidade. É a realidade. É a realidade que nós temos em Portugal. Não há depois uma cultura de formação desses empresários das pequenas empresas. E eles formam-se muitas vezes pela prática e pela sua experiência, ou porque herdaram. O gosto de família, as unipessoais. Ora bem, e isso falta depois aí, de facto, alguma formação desses empresários para os ajudar a ser melhores gestores de pessoas, entendes? Penso que poderá ser um bocadinho por aí. Se bem que também tens pequenas empresas, são excelentes exemplos. A fala era mesmo isso, ou seja, temos bons exemplos em grandes empresas e em pequenas empresas, ou tendencialmente são mais de um lado do que do outro? Não, temos bons exemplos em grandes e pequenas empresas, sendo que vamos falar claro, nas grandes empresas é mais fácil teres melhores exemplos, porque também já tem uma tradição e uma experiência e tem uma escala que consegue de facto até ter acesso às melhores práticas, às melhores experiências, consegue fazer algumas ações mais experienciais, experimentar coisas que funcionaram noutros lados, mas tens bons exemplos e maus exemplos em todas as realidades. Já agora, isto não é típico só de Portugal, ok? Por todo o mundo que eu ando, e não só lusófono, tens bons exemplos e tens menos bons exemplos. Eventualmente o que pode aqui variar é um bocadinho a formação dos líderes, por isso é que eu falo muito nisto, não é? Na qualificação e na formação dos líderes, que há países que têm uma tradição maior de formação de líderes e de lideranças. E até formar, por exemplo, o Brasil, por exemplo, é um caso muito interessante por ter uma tradição muito de escola de empresas familiares. Existem vários centros, organizações, enfim, que ajudam a qualificar os empresários, as famílias de empresários. E eu acho muito interessante isso. Aliás, daqui a alguns dias eu vou receber uma missão em Portugal de um grupo de famílias empresárias brasileiras que vem conhecer bons casos em Portugal também, que existem, uma missão, e exatamente de um desses, uma parceria que nós temos com um centro que forma exatamente, só trabalha nisso. Claro que eles têm uma escala absolutamente não tem nada a ver, não é? O Brasil é um continente. Sim. E, portanto, tem empresas familiares que podem se dedicar só à formação desses empresários. E, portanto, acho que é um tema a principal ferida é um bocadinho esta questão da formação e a qualificação dos empresários, que os torna bons ou maus gestores de pessoas, não é? Sim. A última pergunta que eu queria lhe fazer, Pedro, porque está na moda, está na tendência, é o futuro, a inteligência artificial. Para a gestão de pessoas. Não é o futuro, é o presente. Neste momento é o presente. Sim. Cada vez mais. Tu próprio foste ao ChatGPT ver o que é que o Pedro Ramos anda a fazer. Exatamente. Portanto, eu também fui ao próprio ChatGPT, mas pronto, a inteligência artificial está presente e vai se manter no futuro, claro, com muitas mais iterações, com muitas mais versões. Não querendo dizer ameaças para a gestão de pessoas, o que é que a inteligência artificial pode trazer de novo, de inovador para a gestão de pessoas e para as pessoas em si? O que é que pode trazer de novo? Pode trazer tudo de novo. É extraordinário. Repara, tu podes começar a fazer, daqui a pouco já é possível fazer, uma gestão preditiva das pessoas. Repara, a inteligência artificial pode-te ajudar a antecipar cenários em que tu sabes que, tendencialmente, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas daquela geração com aquela qualificação, daqui a algum tempo vão se desmotivar. E, portanto, o que é que eu posso fazer para que isso não aconteça? Por exemplo, isto em termos do alinhamento e do engajamento, como se diz no Brasil, não é? O engagement das pessoas. Por exemplo, em termos de recrutamento, isso já é muito utilizado, dá sempre o exemplo do recrutamento e depois diz sempre, mas isso é perigoso porque a inteligência artificial está a aprender com a inteligência humana para o bem e para o mal. E, portanto, os vieses, etc. Mas cada vez mais a inteligência artificial vai desaprender o mal da inteligência humana e vai construir e vai ajudar-te a criar novas soluções. Mas eu acredito muito, sobretudo, numa gestão preditiva, ou seja, do andar à frente. Acredito muito a quantidade de cruzamento que hoje é possível de dados, e os dados, a gestão de dados, hoje já se trabalha muito isso no Analytics. Ora, se juntares a isso inteligência artificial, consegues construir e conceber vários cenários. E depois é assim,
soluções de comunicação que falámos há bocado, soluções de interação com as pessoas, soluções de ajuste dos modelos de performance consoante as suas... Isso é um sonho, quer dizer, o meu sonho agora, se eu um dia quisesse voltar a ser diretor de recursos humanos, era, venha de lá a inteligência artificial ajudar-nos nisso. Há sempre a história do, pois, mas isso vem depois tornar mais uma vez redundantes as pessoas e... Repara, isso é uma consequência do contexto que estamos a viver, portanto a inteligência artificial, venha ela. Aliás, ela já está a trabalhar. Repara, se tu tens de fazer N relatórios, por exemplo, de assessments de pessoas, etc. Aqui a dificuldade é se tu substituis integralmente a inteligência humana pela inteligência artificial, e esta é que é a grande discussão. Portanto, o que eu acredito é claramente num casamento, até porque gosto de histórias felizes, não é? Acredito claramente num casamento entre inteligência humana e inteligência artificial, e portanto, se tiveres um bom casamento e um bom alinhamento, só podes ser feliz. E nessa nota de felicidade... Isto foi bonito. Foi lindíssimo. O melhor fim era impossível, Pedro. Também acho. Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade, por este tempo que passou aqui connosco a tomar o café e o pastel de nata, que é fundamental. Que ainda ali está, mas era só para não comer à frente da câmara. Era só para não comer à frente da câmara, exatamente. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença connosco aqui na rede. Para a semana teremos mais. Fique connosco. Até ao próximo Café na Rede. Obrigado.